Só tem uma convidada aí? A outra ainda não está pronta? Mas coloca talvez ela esteja pronta do jeito dela, Luciano. Talvez ela esteja pronta do jeito dela. Coloca aí na tela as duas, então, já que o mais importante é o áudio, já que nós temos muita gente, milhares de pessoas acompanhando a gente pela rádio, então o mais importante, com certeza, vai ser o áudio, tanto da Tati Valéria quanto da Mariana Selim. Já pedindo desculpa às meninas pelo atraso, não é? Mas estávamos recebendo o senador veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado da República, por telefone, e agradecer a elas também pela compreensão. E vamos conversar então com a Mariana, com a Tati Valéria, sobre vários assuntos inerentes, claro, à mulher. Hoje o debate vai ser sobre mulher. Na tela com a gente, Mariana Selim, Tati Valéria. Vou começar com a Tati. Tati, seja bem-vinda. Prazer, satisfação tê-la conosco. Um abraço para você e já receba os meus votos de sincero pesar a você, a minha amiga Sônia Medeiros, pela perda recente na sua família. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Fábio. Rui, que não está por aí. Edilane, Cógenes. Prazer estar participando desse programa. Acompanho vocês. Agradeço, Mariana, também de ter topado essa conversa, né? Eu acho que vai ser super produtiva. E obrigado, Paulo. Eu acho que você, como conhece a minha família, deve entender, eu acho que você entende o quanto a gente é unido e o quanto a gente ainda está nesse luto, né? Mas é assim, vida que segue. Sim, Tati, sei sim, fiquei muito triste quando soube da notícia e recebo mais uma vez os votos, não só meu, como de toda a equipe do F5, pela perda da sua tia, você, sua irmã, enfim, a todos os seus familiares. Mariana, seja bem-vinda, que bom tê-la aqui conosco, obrigado pela presença, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos aí da rádio, boa tarde, Tatiana, te agradeço também por ter topado participar desse debate, boa tarde a todos os ouvintes, inclusive os meus seguidores, minhas alunas que eu estou vendo que estão aí online. E eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui. Nós aqui ficamos muito felizes de ter vocês duas aqui com a gente, tá bom? Meninas, dizer o seguinte, um debate tranquilo, vocês vão tirar de letra sem dúvida alguma, cada uma com um ponto de vista. Os microfones de vocês estarão sempre abertos para quem está acompanhando pela live no YouTube e no Facebook, tá certo? E vocês podem, claro, de maneira respeitosa, uma interromper a outra, colocar um ponto de vista. Vou fazer a primeira pergunta. Gostaria que a Mariana, como foi a última a se apresentar, pudesse começar primeiro a responder. Mariana, na sua opinião, o que é feminismo? E aí, Tati, fique à vontade também para responder e para interagir contigo. Então, Paulo, não só na minha opinião, mas com base nos estudos que eu faço já há alguns anos, feminismo é um movimento de massa, um movimento coletivista, de cunho político, inclusive de cunho político de esquerda, e é um movimento que busca a subversão dos sexos. A gente aprende sempre que feminismo é algo sobre igualdade, né? Algo em defesa das mulheres, e, na verdade, esse é o discurso bonito que a gente escuta a respeito do feminismo. Mas quando você vai lá desde o protofeminismo até hoje, você vê que não é bem isso. É um movimento político, um movimento, inclusive, que só agrega as mulheres que seguem essa cartilha política. Eu sou prova viva disso, né? Inclusive a Edilane, editora, postou há pouco tempo que o debate seria com uma antifeminista. Esse é um termo que eu nem costumo usar, na verdade, porque eu não gosto. Mas postou que o debate seria com uma antifeminista e as feministas já estavam lá dizendo, já estou pronta aqui para vaiar, né? Antes mesmo que eu falasse, vai ser jantada. E é muito divertido ver como não é um movimento sobre sororidade, sobre defesa das mulheres, sobre igualdade, mas é um movimento, de fato, político, que abarca as mulheres que seguem, né, batem continência para essa cartilha política. É um movimento muito impositivo, inclusive, porque quando você discorda de alguma coisa, você é automaticamente condenada. Eu também estou aqui mais uma vez como prova disso. E é um movimento que busca a subversão dos sexos. Então, Mariana, você diz que estuda sobre feminismo. Eu não sei exatamente o que é que você tem estudado. Eu concordo quando você diz que é um movimento político, quando você diz que é ligado à esquerda, também
mas é preciso contextualizar isso. É ligado à esquerda por um único motivo, porque é inclusivo. Porque a esquerda agrega, a esquerda pensa no coletivo, pensa no social. Mas, voltando à pergunta, né, o que é feminismo, é importante destacar que a palavra feminismo e a palavra feminista, esses termos, eles foram, ao longo dos anos, né, muito vilipendiados pela mídia, pela imprensa, né, pelas pessoas. Isso virou um fato, tanto que algumas pessoas, elas são feministas, mas elas se recusam a usar esse termo, de tanto que ele foi negativado, né, pelas pessoas. Então, sim, é um movimento inclusivo, é um movimento coletivo e é um movimento mais ligado à esquerda. Isso não é demérito nenhum, muito pelo contrário. Eu não sei as experiências que você teve, com quais feministas você conviveu, quais os coletivos que você procurou ajuda e não te ajudaram nisso. Eu lamento muito. Mas uma coisa eu posso te dizer com certeza, que o movimento ele não exclui mulheres, não. Existe, inclusive, uma linha, né, que se denominam feministas, mas não são, que excluem as mulheres trans, e as feministas não excluem as mulheres trans. E só para deixar uma coisa bem destacada, para vocês entenderem a importância do movimento feminista, a importância do movimento de mulheres, especialmente aqui no Brasil, a Constituição de 1988, ela foi fomentada e teve uma participação maciça, importantíssima, do movimento de mulheres. Quem garantiu a lei de licença maternidade e licença paternidade foi o movimento de mulheres. Então, é uma lei que ela não beneficiou só nós mulheres, ela beneficiou famílias inteiras. O planejamento familiar, o acesso ao direito à saúde pública, né, o acesso aos mecanismos de defesa e proteção das mulheres vítimas de violência que existem hoje na Paraíba e no Brasil todo, ele foi fomentado pelo movimento de mulheres. E, assim, eu realmente queria entender, né, esses teus estudos que falam que se não aceitar seguir as regras, ela é expulsa. Primeiro que não tem carteirinha, então você não é um clube que você entra, faz uma carteira e depois você é expulsa do clube se você não cumprir aquele... Não existe isso, não tem carteirinha. Eu sou feminista, mas eu não participo de nenhum coletivo especificamente, nenhum. Eu acompanho tudo, mas eu não faço parte de nenhum. E, assim, o Paraíba Feminina, que é o meu site e o meu Instagram, ele já serviu para prestar apoio a diversas mulheres que estavam sendo vítimas de violência e não tinham a quem recorrer. E nós fomos um canal de acesso dessas mulheres com os serviços, né, públicos de proteção e amparo a mulheres vítimas de violência. Isso é indistintivo, sabe, Mariana? Porque a gente não, quando a gente recebe uma denúncia, a gente não pergunta se ela votou em Bolsonaro ou se ela é de direita, ou se, sabe, a gente não faz esse tipo de pergunta, não. A gente acolhe e apoia. Agora, o que é que acontece muito? Pessoal mais, digamos assim, pessoal mais de direita, extrema direita, eles vivem acusando as feministas, ridicularizando, sabe? E aí, no momento que uma dessas mulheres que fazem parte desse meio sofrem algum tipo de violência, aí eles cobram das feministas. Cadê as feministas que não estão aqui para me ajudar? E aí eu deixo até essa pergunta a você. Para a gente ajudar ou não? Porque no momento somos ridicularizadas, no outro momento exigem nossa ajuda. Como é que você exige uma ajuda de alguém que está lhe ridicularizando o tempo todo? Aí fica isso. Mas, assim, é por conta do feminismo, é por conta do movimento de mulheres que a gente tem direitos não só a votar, não só a estudar, mas a gente tem direito a se divorciar, a gente tem direito a comprar uma casa, a gente tem direito de fazer uma faculdade, a gente tem direito de comprar o nosso carro. É por conta do movimento feminista e é por conta do movimento feminista que hoje nós temos tantos mecanismos de apoio e proteção a mulheres vítimas de violência. São falhos? São, porque nada é perfeito, mas que eles acontecem, que eles funcionam. E eu posso falar aqui da Paraíba, o sistema de acolhimento a mulheres vítimas de violência, ele funciona sim,
E isso vem do trabalho do movimento feminista aqui no Estado. Então, Tati, vou começar respondendo a tua pergunta, né? Se é para ter ajuda ou não das feministas, graças a Deus eu nunca precisei e espero não precisar, porque é muito engraçado, né? Eu vinha sorrindo aqui quando você fala que é um movimento inclusivo, eu não sei quem foi que te ofendeu e eu peço perdão. E aí eu vou lendo aqui no Twitter enquanto você fala todos os xingamentos que eu recebo todos os dias. Inclusive, você mesmo postou uma vez, está aqui aberto, que se mais uma mulher usasse a frase "eu sou feminina, mas não sou feminista", você gastaria o seu réu primário com ela. E aí a própria Edilane, editora desse programa, a própria Edilane, editora desse programa, comenta embaixo dizendo que essa mulher sou eu, com quem você deveria gastar o réu primário. Então, quando você pergunta, né, quem foi essa pessoa que ofendeu do movimento feminista, você mesmo responde a pergunta porque você é uma dessas mulheres. Então, antes de falar de sororidade, seria muito interessante. Eu tenho o maior orgulho. Eu tenho o maior orgulho de ser essa mulher. Você me deixa falar? Feminista geralmente tem costume de não deixar as outras falarem. Ah, tá bom, muito obrigada. Tá. Então, respondendo à tua pergunta, né, para começar, não, eu nunca precisei de ajuda das feministas e espero não precisar, porque quando eu abro aqui o Twitter e coloco o meu nome, desculpa usar essa palavra, mas puta é a palavra mais bonita que as feministas me chamam, simplesmente porque eu não sou feminista e não concordo com elas. Quando você traz o assunto para a questão de violência doméstica, de estupro, você faz parecer que é preciso ser feminista para defender as mulheres de coisas que naturalmente qualquer ser humano deveria repudiar, né? Qualquer ser humano com o mínimo de dignidade compreende que o estupro e a violência contra qualquer outro ser humano é algo que não deve ser tolerado em nenhuma instância, em nenhuma situação. Então, não precisa ser feminista para abraçar essa causa. Inclusive, apoio projetos de pessoas que são cristãs como eu, que são de direita, que não são feministas, mas que têm feito um trabalho brilhante na denúncia de homens que abusam sexualmente de mulheres, que cometem estupro, inclusive alguns até de pastores. Nós fazemos esse trabalho. Então, não adianta trazer a causa como se fosse uma causa feminista, é uma causa de qualquer ser humano consciente, né, que entenda que algo que fere a dignidade humana não deve ser tolerado. E aí, mais uma vez, para outro ponto que você falou, né, para passar por todos os pontos, você fala que não entende o que eu tenho estudado. O que eu estudo há 3 anos são os escritos das próprias feministas, que você parece desconhecer, porque quando você fala assim, o feminismo não expulsa nenhuma mulher de dentro do movimento, eu me recordo automaticamente que a grande sufragista Ellen Purtz foi a primeira a expulsar a própria filha do movimento feminista, com o voto da irmã, inclusive, validando essa expulsão, simplesmente porque durante uma reunião ela disse que não concordava com os métodos que estavam sendo utilizados ali pelas sufragistas, que eram atos de terrorismo na época. Então, o que eu estudo o segundo sexo da Simone de Beauvoir, eu estudo a mística feminina da Beth Friedan, eu estudo o feminismo é para todos da Bell Hooks, eu estudo a Shulamit Firestone, eu estudo a Mary Wollstonecraft, reivindicação dos direitos das mulheres. Então, o que eu falo aqui é baseado no que as próprias feministas escreveram. E aí, quando você diz que as feministas ganharam o direito, você falou bastante, então deixa eu terminar. E aí, quando você diz que as feministas ganharam o direito do voto, é muito engraçado, porque a própria Simone de Beauvoir, sobre isso, ela fala que as mulheres nada conquistaram, tudo receberam dos homens, e por isso o movimento não passava aí nessa época de uma mera agitação simbólica. Por quê? Porque o voto, por exemplo, era conquistado pelos homens que iam para a guerra. Então, muitos homens, inclusive, não votavam porque eles não iam para o fronte de batalha, não era aí uma exclusão particular das mulheres. E aí os homens, né, inclusive nos Estados Unidos, foi um senador homem republicano conservador que ingressou pedindo que as mulheres pudessem votar, né, o Sargent. E aqui no Brasil também foi um senador conservador que pediu esse direito, e a própria primeira mulher a votar, ela diz assim, queria agradecer ao meu marido, que foi quem colocou o meu nome à disposição para ser a primeira mulher a votar.
Não devo nada ao movimento feminista, mas sim aos homens que se importaram com a minha causa. Então, de fato, as mulheres não votam porque o feminismo conseguiu, mas porque nos foi cedido isso, porque não estávamos dispostas a ir para a guerra. As mulheres não trabalham porque é um privilégio dado pelo movimento feminista, mas porque é uma questão de sobrevivência. Se eu não trabalhar, eu claramente não pago as minhas contas. E as mulheres pobres sempre trabalharam desde que o mundo é mundo. Então, respondendo aí a tua pergunta. Fala, né, inicial, você disse que precisou, que você é prova, você é testemunha viva de que não, o feminismo não é acolhedor, e depois você disse que nunca precisou, e graças a Deus nunca vai precisar. Mas aí depois você me fala sobre isso. Deixa eu ver aqui. Se eu fiz parecer, né, que o acolhimento de mulheres era só feito por feministas, eu peço realmente desculpas, né, sinceras, porque não foi minha intenção. E assim, essa sua última fala, eu queria destacar alguns pontos. Você me falou das estudiosas e você foi lá para as sufragistas. Eu queria saber se você entende quais são as ondas do feminismo, as 4 ondas do feminismo, né? Eu acho importante destacar isso. E eu vou aqui deixar muito claro, registrado, que a primeira onda do feminismo ele não era inclusivo. Muito pelo contrário, ele abarcava uma classe muito fechada de mulheres. Mulheres ricas, mulheres brancas e mulheres letradas. Então, essa primeira onda do feminismo realmente é exatamente isso que você está estudando. Ele não era inclusivo. Então, assim, a título de sugestão, né, que você consiga entender, estudar essas ondas do feminismo, as 4 ondas do feminismo, procurar autoras mais atuais, porque assim como o feminismo, e assim como a democracia, e assim como todo e qualquer movimento coletivo e social, ele passa por transformações e ele passa por aperfeiçoamentos. As feministas não estão fora disso, tá? E assim, essa sua última fala, eu achei ela bem engraçada em relação ao voto, porque as feministas, as mulheres agradeceram a um senador, agradeceram a um deputado. Elas iam agradecer a que senadora e a que deputada se elas não podiam nem votar. É óbvio, é óbvio que tinha que ser a partir de um parlamentar homem. Como era que elas iam ter uma parlamentar mulher para brigar por elas se não tinha, se ela nem podia votar, gente? Assim, eu me preocupo muito, sabe, com esse tipo de discurso. Você realmente é uma pessoa muito inteligente, isso eu tenho que reconhecer, e você sabe usar muito bem, né? Você consegue argumentar muito bem, tem um poder de convencimento muito bom, e isso é muito perigoso, porque você endossa ideias, né, ideais que eles são bem perigosos, né? E aí eu vou só destacar o seguinte. A gente tem hoje um cenário de mulheres que são extremamente competentes no campo profissional, que chegaram até no auge, né, da sua carreira profissional, que são reconhecidas por conta disso e que elas se sentem frustradas porque não têm um casamento perfeito, um casamento de Instagram, sabe? E isso é muito nocivo, não só para elas, mas para os maridos delas, para as famílias delas, para os filhos, porque elas são obrigadas a se manter em relacionamentos que não acrescentam em absolutamente nada, muito pelo contrário, por conta dessa imposição. E outra coisa, Mariana, você fala de um texto de mulheres muito especiais. Em uma das suas postagens, você falando de uma mulher que estava grávida e já tinha filhos, e aí você bota um monte de prints, olha as feministas atacando. Primeiro que eu não sei de onde você deduziu que aqueles prints eram de mulheres feministas. Eram todas identificadas como feministas? Elas se identificavam feministas dessa forma mesmo? Ou você tirou e deduziu que eram feministas e colou ali? Porque, assim, o que é que acontece? A gente tem no Brasil mais de 5 milhões de crianças que não têm o nome do pai no registro de nascimento, sabe? Então, quando você diz que as feministas estão destruindo as famílias, estão acabando os casamentos, quem está destruindo as famílias e acabando os casamentos são os homens, não são as feministas. E outra coisa, quem faz
os homens parecerem violentos e agressivos e destruidores e assassinos são os homens, não são as feministas. Não é a feminista que mata a ex-mulher porque ela não quer, porque ela quer se separar. Não é a feminista que estupra as mulheres. A gente tem 68% de abuso sexual infantil que acontecem dentro de casa contra crianças e adolescentes. Não são as feministas que estão violentando essas crianças, não, sabe? São os homens que estão fazendo isso. Então, assim, e a gente está num momento do Brasil que esse discurso, né, moralista, ele está sendo muito embasado, né, e é bem complicado. E assim, Mariana, eu podia aqui pegar os insultos que eu recebo todos os dias, porque eu estou ajudando mulheres a sair da violência, porque são muito piores do que o que você recebe. Puta, eu recebo todos os dias. Então, só para você entender, não é porque você é de direita e não é porque eu sou de esquerda que a gente é insultada, não. A gente é insultada porque a gente é mulher, sabe? E apesar de parecer que estamos em lados opostos, no final das contas, né? E aí nunca aconteceu comigo, eu acho que nunca aconteceu com você, eu espero que nunca aconteça também. Quando a gente tiver no hipótese da gente tiver numa situação de violência, nós somos mulheres, sabe? E é isso. E no lugar da gente tentar lutar por um mundo mais justo, mais igualitário, com mais equidade, com as tarefas domésticas divididas de forma mais justa, que a maternidade e a paternidade sejam exercidos de forma mais justa, aí sim, sabe, a gente pode até entrar em outros debates, mas isso está tão longe de acontecer, sabe? E esse discurso, ele acaba endossando esses comportamentos, e são comportamentos muito violentos, e a gente está no meio disso, sabe? E aí eu nem estou falando enquanto feminista, enquanto esquerda, nem nada disso, eu estou falando enquanto mulher que é mãe, que tem filhos e que trabalha, e como é difícil para a gente, Mariana. O mundo o mundo não é um lugar bom para ser mulher. E no lugar da gente aceitar isso, engolir calada, sabe? A gente fica nessa briga, nesse discurso de que feminista é contra casamento. Não é feminista que é contra casamento, não, sabe? Muito pelo contrário. Feminista não é contra casamento, feminista não é contra a mulher ser dona de casa, feminista se depila quando ela quer, quando ela não quer também não. E aí é que está a diferença. A gente aceita, não tem imposição, não. Você traz aí uma imposição do século XVIII, sabe? E assim como a sociedade, as coisas evoluem também. Então, eu deixo essa dica aí para você, né? De entender essas 4 ondas do feminismo, de entender como o feminismo realmente não era inclusivo no começo, não era. Concordo com você, ele não era, mas hoje ele é. E aí é isso, deixo essas sugestões para você e vou fazer só uma parte. Edilane Ferreira é uma das mulheres mais batalhadoras, lutadoras e profissionais que eu conheço aqui em João Pessoa. Os meninos que estão aí, tanto Fábio quanto Paulo, podem atestar isso. A luta que ela viveu, a vida dela, a história de vida dela, endossa, sim, sabe, a fala dela, porque ela é uma mulher preta, ela era uma mulher pobre e que ela conseguiu tudo que ela conseguiu sem precisar de um marido, sabe? Então, eu deixo aqui meus parabéns, Edilane, você é uma pessoa sensacional. Vamos lá, Tati. Vou tentar, assim, passar por todos os pontos, porque você passou por todos os assuntos possíveis aí, fez uma salada no que a gente estava falando, mas eu vou tentar responder ponto por ponto no que eu me lembro, pelo menos. Eu vou começar pela última coisa, uma das últimas coisas que você falou. Aliás, pela última coisa, porque em nenhum momento eu ofendi a Edilane, muito pelo contrário, eu citei uma ofensa que vocês praticaram na rede social. Então, se defender de uma ofensa falando que ela é trabalhadora, batalhadora, eu não coloquei nenhuma dessas coisas em xeque em nenhum momento, tá? Então, ainda mais dizendo, ela é uma mulher preta, isso é algo de um vitimismo imenso, porque em nenhum momento aqui eu citei cor de pele de ninguém. Você já está tentando me colocar como racista, e isso é de uma desonestidade intelectual e pessoal muito grande. Mas,
partindo para o que você falou a respeito do feminismo não é contra casamento, eu nem tinha levantado ainda essa hipótese, mas que bom que você trouxe, né? Feminismo não é contra casamento, nem gravidez, nem ser dona de casa, então nós somos livres para escolher. Que coisa boa! Inclusive, eu acho que eu posso te dizer, Tati, que você não é feminista. Porque se você diz que não é contra ser dona de casa, ser contra o casamento, contra os filhos, contra essa liberdade de escolha da mulher, você está indo de encontro a todas as precursoras do movimento feminista. E se você não concorda com a coluna vertebral do feminismo, então você não pode dizer que você é feminista. Por quê? Porque não existe o feminismo da Tati Valéria, nem o meu feminismo. Existe uma espinha dorsal do feminismo, que é o que ele é. E aí a própria Simone de Beauvoir, que escreveu O Segundo Sexo, que aparentemente você não leu, ou se leu, esqueceu, né? Que é considerada a Bíblia do movimento feminista, ou seja, é um livro imprescindível para que se conheça antes de entrar para o movimento, antes de se dizer feminista. Ela diz sobre a dona de casa que ela é uma parasita a sugar a vida de outro organismo. A dona de casa não caminha para a criação de algo durável. O trabalho que a mulher faz dentro de casa não é diretamente útil para a sociedade e não produz nada. Ela é subordinada, secundária, parasítica e para o seu bem, a situação tem que ser alterada de modo a proibir o casamento para as mulheres. Isso foi o que disse a grande Simone de Beauvoir, mãe do movimento feminista. A Beth Friedan, né, escritora da mítica feminista, que também é um dos maiores ícones do feminismo, ela diz que as donas de casa, né, ou seja, ela ofende aí talvez a mãe de muitos ouvintes aqui, inclusive a minha, são desmioladas e sedentas por coisas. O trabalho doméstico ajusta na perfeição as capacidades das mentes débeis das raparigas, ou seja, a capacidade da dona de casa se assemelha à mente débil de uma rapariga, segundo diz a Beth Friedan. Eu peço perdão por usar esse palavreado mais uma vez. E a Simone de Beauvoir, voltando, ela diz que enquanto a família, o mito da família e o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a viver sob opressão. Nenhuma mulher deveria ter autorização, nossa, que movimento libertador, né? Quanta liberdade de escolha. Nenhuma mulher deveria ter autorização para ficar em casa ou para cuidar de crianças. As mulheres não deveriam simplesmente ter essa opção. Então, eu li aqui só algumas falas das feministas para contestar o que você falou, né, a respeito de que o feminismo não é contra o casamento nem ser dona de casa. Aqui nós vemos as grandes ícones, os pilares do feminismo, dizendo que explicitamente são contra a instituição do casamento e contra que a mulher tenha simplesmente a opção de ser uma dona de casa, né? Porque ela seria uma débil, uma desmiolada, uma parasita. Que coisa triste chamar tantas mulheres que erguem esse país e tantos países como donas de casa de parasitas, né? E aí a gente parte para a gravidez também, né? Que o feminismo não é contra a gravidez. Eu faço questão de citar a Margaret Sanger, né? Que se você não está de acordo com a Margaret, você também não é feminista. Partindo aí para a segunda onda... Eu conheço Margaret Sanger. Sim, claro. Concordo é com ela. importante que conheçam, Concordo com ela. Alguém, inclusive, está aqui falando, você concorda com a Margaret? Que ótimo. Então, eu também queria citar algo que a Margaret falou, né? Porque uma das frases mais famosas dela é que a coisa mais digna que uma família pode fazer que uma família numerosa pode fazer por um de seus filhos é matá-lo no ventre, né? É isso que a Margaret Sanger diz. Ela também era eugenista declarada, ela pertencia à sociedade eugenista, né? E todas as clínicas de aborto dela, a princípio, foram fundadas no Brooklyn e em outros bairros de negros, porque como ela era eugenista, a Margaret dizia, né, isso está escrito, inclusive, num dos livros dela, que negros, pobres e deficientes mentais, eles deveriam ser esterilizados, e as suas mães também, para que eles não procriassem, porque nós precisamos criar uma raça forte. Se parece muito com aquilo que Hitler falava, né? Mas a Margaret não fez questão de esconder isso, ela era uma eugenista declarada, inclusive ela chegou a ser presa. E ainda hoje, né, a Planned Parenthood, que é a maior agência de aborto dos Estados Unidos e acho que do mundo também, mata milhões de bebês ao ano, é uma
uma agência onde 80% dos assassinatos de bebês, porque o aborto é um assassinato, são feitos em crianças negras. Inclusive, rappers negros e outras personalidades dos Estados Unidos já se posicionaram a respeito disso. Eu não me recordo qual é o rapper agora, que inclusive fez uma música onde dizia sobre a Planned Parenthood: parem de nos matar, parem de matar bebês negros. Por quê? Porque a Margaret Sanger criou exatamente com este intuito, ela era uma eugenista declarada. Aí, quando você falou, né, estou tentando lembrar de toda a salada que você fez, você passou pela questão de que muitas mulheres estão presas em casamentos, onde os homens são machistas, onde os homens são opressores, e elas estão presas nesse casamento. Eu não sei por que você trouxe essa questão para mim. Eu vou repetir. Eu sou contra a violência como ser humano, contra a violência contra qualquer pessoa. E sempre que uma seguidora chega no meu perfil falando que sofre algum tipo de agressão, eu não só me posiciono contra essa agressão, como eu direciono ela para alguém que possa ajudá-la a denunciar, porque eu acho que todo agressor deve estar na cadeia e preso. Então, não entendi por que você trouxe essa questão para mim. Porém, deixa eu lembrar onde foi que você parou, foram muitos pontos. Você falou sobre a questão das mulheres serem vítimas de violência, e aí que precisa ser feminista para defender essas mulheres. E você tocou no ponto, lembrei, que eu queria muito falar, que o problema são os homens, né? Para o feminismo, o problema sempre são os homens. Isso não é algo que nos surpreenda. Você pediu uma literatura mais atual, já que você rejeita as feministas de antigamente. Então, eu posso trazer, por exemplo, a Judith Butler, a Monique Wittig, que são feministas muito atuais. E a própria Monique, ela escreve que uma sociedade perfeita, né, no romance dela, deveria ser uma sociedade sem homens, formada inteiramente por mulheres. A Judith também defende essa ideia. A Judith é viva ainda, inclusive, é uma das grandes teóricas feministas de gênero, e também defende essa ideia. Inclusive, é uma frase de uma feminista que diz que a população dos homens deveria ser reduzida e mantida em 10%. Eu não sei como ela gostaria de fazer isso, porque, obviamente, as mulheres também deixariam de existir sem homens, né? E aí o mundo acabaria. Mas aí, você fala como se os homens fossem culpados de tudo, né? Você falou que quem matam as mulheres são os homens. Então, acho importante a gente trazer até alguns dados sobre violência, porque nós vivemos num país com cerca de 65 mil homicídios ao ano, ou seja, ninguém está protegido num país como esse, né? Ninguém está tranquilo em sair na rua, seja homem, mulher, criança, idoso, estamos todos sujeitos à violência. E aí, é importante dizer que apenas 4% desse índice, né, de violência é contra as mulheres, ou seja, os homens, eles são majoritariamente os que mais morrem no Brasil. Então, quando você fala que os homens estão matando as mulheres o tempo todo, dá a impressão que só as mulheres estão morrendo. Então, você ignora aí todo um panorama, todo um mapa de violência que deveria ser analisado por você antes de fazer um levantamento como esse. E vale ressaltar que muitos homens são, inclusive, vítimas de violência doméstica, né? Porém, eles não costumam se apresentar à delegacia, né? Eu tenho certeza que quem está aqui comentando, e eu conheço vários, porém eles não... Inclusive é curioso, porque meu pai entrou na padaria ontem, não é fanfic, gente. E o cara estava com um arranhão e eles estavam tudo zoando lá na padaria, e ele falou assim... O cara falou, que é isso, rapaz? Se envolveu numa briga, ele disse, não, eu questionei a mulher e ela danou a unha mesmo na minha cara. E aí todo mundo levou na brincadeira. Por quê? Porque quando o homem apanha é brincadeira, o cara não vai na delegacia denunciar, enfim, fica até feio, pega mal. Mas isso não quer dizer que o homem também não seja vítima de violência. Você ignora os inúmeros casos de crimes, inclusive, que acontecem no Brasil, que mulheres perpetram contra homens, contra crianças, né? Mulher também abusa. O caso do menino Juan foi chocante para o mundo todo, né? Onde 2 mulheres parceiras sexuais cortaram o órgão genital do garoto e ele ficou 1 ano ali sofrendo até elas matarem ele. A gente vê o caso agora do doutor Jairinho com a anuência da sua esposa, né, que mataram ali o menino Henry. A gente vê ali o caso daquela mulher, que eu esqueci o nome agora, a empresária, que matou o marido, né, o cara da IOC, né? Então, eu posso citar aqui inúmeros crimes que foram perpetrados por mulheres contra homens. Então, quando você fala que os homens são todos ruins e as mulheres são todas santas, você parece desconhecer a realidade de que nós, humanos, somos todos podres.
E no fim das contas, todos nós somos capazes de muitas maldades, inclusive eu e você. E aí, para encerrar, eu gostaria de falar que o próprio feminismo, ele, de certa forma, cria o problema e depois ele se apresenta como solução. Porque se nós criamos, se as feministas defendem, né, o que eu falei sobre a Judith Butler, a Monique Wittig, isso não é novo, vem desde a Mary Wollstonecraft, lá na Revolução Francesa, que é considerada a primeira feminista. A ideia de que homens e mulheres são iguais, né, ou seja, não existe nenhuma diferença entre homens e mulheres, seja biológica, seja sexual, seja em quesito de força, o que é uma desinstalação da realidade profunda, porque nós claramente somos diferentes, né, em inúmeros aspectos, homens e mulheres, mas se o feminismo diz que nós somos iguais em tudo, né, nós apenas nos diferenciamos pela educação que recebemos, mas se todos fossem criados iguais, a mulher não teria nenhuma inclinação feminina, nem o homem masculino, então a gente cria a ideia de que o homem, ele não precisa realmente proteger uma mulher, pelo menos o homem mau caráter, né? Porque o meu noivo, com certeza, protegeria uma mulher em qualquer situação e daria a vida por mim. Mas a gente cria no homem mau caráter esse senso de não precisar mesmo proteger as mulheres, de não precisar ceder o banco no ônibus, de não precisar carregar um peso para ela, de não precisar trocar um pneu do carro numa necessidade, né? Porque, afinal, as mulheres são iguais aos homens e vocês concordam com isso. Então, por que elas haveriam de ser tratadas diferentes? Mariana, assim, eu estava aqui anotando o tamanho de tanta desonestidade, porque na minha fala anterior eu deixei muito claro que o feminismo, assim como qualquer movimento coletivo e social, ele passa por transformações e mudanças, e você continua insistindo numa tese do século XVIII, início do século XIX, tá? Mas, e aí eu reitero, procure saber sobre as 4 ondas do feminismo, mas aí voltando, você também é desonesta quando você fala que os homens também morrem. Deixa eu te contar qual é a diferença. A diferença é que os homens são assassinados por outros homens. Os homens são assassinados por violência urbana. Os homens são assassinados por envolvimento em tráfico, em latrocínios. É isso que assassina os homens. É óbvio que tem mais homens mortos do que mulheres. E aí, quem mata as mulheres não são outras mulheres. As mulheres morrem porque os companheiros e ex-companheiros delas assassinam elas, sabe? Então, é sim desonesto você querer fazer essa comparação, porque não são mulheres que matam homens, mas são os homens sim que matam as mulheres, certo? Outra coisa, inclusive, a gente está vivendo no Brasil um genocídio da população jovem negra. Os jovens negros estão sendo exterminados, e eles estão sendo exterminados por outros homens, não é por mulheres, são por outros homens. Outra coisa aqui que eu anotei, você falou em Hitler. Cara, não tem ninguém que consiga reproduzir mais o comportamento de Hitler do que Bolsonaro, e ele é nosso presidente, infelizmente, sabe? E aí você pegar uma fala de uma eugenia, que assim no Brasil também tinha, então Oswaldo Cruz era também, ele era eugenista, Monteiro Lobato era também. Eu tenho certeza que essas pessoas que se estivessem nesse contexto, elas pensariam diferente, aquele era um pensamento da época. Concordo? Não, eu não concordo. E outra coisa que você falou sobre a Margarete é que ela tem... Mas você falou clínicas... que concordava com a Margarete. Não, peraí. Deixa eu terminar, concordo e vou dizer por quê. Ela não instalou clínicas de aborto, ela instalou clínicas de planejamento familiar, tá? E quando você diz que aborto assassina crianças e bebês, o processo do abortamento seguro, Mariana, ele não mata bebês, não, sabe? Ele mata um amontoado de células, ele tira essas células do seu corpo. Não tem um bebê. Do jeito que você fala, é como se uma mulher tivesse grávida de 12 meses e fosse numa clínica para matar aquele bebê. Quando o rapper americano falou parem de matar os bebês negros, ele não estava falando de aborto, não, Mariana, ele estava falando de violência racial nos Estados Unidos, sabe? E quando eu falei de casamentos, eu não falo só de violência doméstica, não. Um casamento, casamento, vamos entender o seguinte, casamento é um contrato entre duas partes. Pode envolver amor, pode e deve. Amor, romance, companheirismo,
divisão, sabe? Ajuda mútua. Isso é um casamento. Quando esse casamento ele só envolve ajuda que vem de um lado só, então esse contrato já está rompido. E aí você querer dizer que uma mulher fique casada, mantenha sua família. Ah, mas ele nunca me bateu. Ele nunca te bateu, mas ele te afasta dos amigos, ele te afasta da família, ele atrapalha seu desenvolvimento profissional. Você está falando que eu falei uma coisa que eu não falei. Você está sendo desonesta. Eu não falei em nenhum momento que uma mulher que é agredida verbalmente quem tem que permanecer no casamento. Não se é você só vai ser agressão, desonesta Mariana. intelectualmente, aí eu vou ficar chateada. Não, Mariana, você se utiliza muito realmente bem do seu muito poder de difícil fala, mas não é só violência, não. Não tem, É só violência. Não é só violência. A gente não está falando só de violência, não. E não é só violência física ou não física, não é só isso, não. Você sabe? pode falar o que quiser. Era só para deixar isso claro. Quem deu a entender que eu estava falando de casamentos que vivem em violência foi você, e não foi isso que eu disse. Até porque não existe só violência física, não existe só violência verbal, existem outros tipos de abusos que estão indo nisso. E isso acaba, sim, atrapalhando, não é só as mulheres, não, acaba atrapalhando o desenvolvimento de uma sociedade toda. Diana, Tati, Oi, o debate está Paulinho. muito bom. Eu queria agradecer demais a vocês. Dava para a gente ficar aqui mais meia hora, uma hora e meia discutindo. Principalmente por conta do alto nível de vocês. Vocês compreenderam realmente o espírito que a gente gostaria de ter nesse debate. Um embate de ideias, né, de duas pessoas extremamente inteligentes. E eu vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais, desde já agradecendo a vocês e fazendo uma proposta. Por conta dos inúmeros pedidos que nós estamos recebendo aqui nas redes sociais, eu não tenho nem condições agora de contabilizar quantas mensagens nós estamos recebendo nos nossos WhatsApps pessoais, eu e toda a equipe do programa, no nosso WhatsApp do programa, acredito que vocês aí também, pedindo para que a gente pudesse estender esse debate e voltar na semana que vem com um outro tema, ainda dentro desse assunto, feminismo. Quero saber como é que está a agenda de vocês. Se vocês topam, se uma ou outra não puder, não tem problema, a nossa produção vai manter contato com vocês durante a semana, vai marcar um horário e um dia que as duas possam estar presentes aqui novamente. Quero saber se dá para ser, se pode ser, e já coloco à disposição de vocês o espaço para as considerações finais. Tati Valéria e Mariana Selim, muito obrigado pela presença, viu? Então, Paulinho, já estou aqui me colocando à disposição. Como eu disse, eu nasci pronta, né? Assim, é só a gente marcar o horário direitinho. E agradeço demais. Também achei super didático, sabe? Tudo que a gente falou aqui. Estou à disposição. Mariana, foi um prazer debater com você. Eu reitero, você é uma pessoa muito inteligente. Eu não estou falando isso de forma irônica nem negativa, não. Você realmente é. E, assim, estou disposta a continuar com a conversa assim. Agradeço demais o espaço. Um abração para vocês aí, para Fábio, para você, Paulo, para a Rui, para a Cógenes e para a Edilane. Agradeço demais o convite e o espaço. Também agradeço demais, Paulo, pelo convite. Foi muito bacana o debate, gostei muito. E desde já me coloco à disposição para estar aqui novamente, estendendo o assunto, né? Que pena que o tempo é curto, porque realmente dá para a gente conversar muita coisa sobre isso. E eu fico feliz que a gente tem uma nova oportunidade para fazer isso. Um abraço aí para todos os ouvintes, como eu disse, para as minhas seguidoras e alunas que estavam acompanhando. E para você, Tati, obrigada pela disposição de estar aqui debatendo. A gente se encontra, se Deus permitir, semana que vem. 45 minutos foi o tempo da conversa. Eu prometo que para a semana que vem, tudo dando certo, a produção do programa vai entrar em contato com vocês. A gente vai disponibilizar pelo menos uma hora para a gente conversar, porque é um assunto muito importante. Eu mesmo aprendi bastante com vocês duas. Muito, eram vocês falando aqui, o que eu não sabia, eu estava pesquisando no Google e vou depois rever esse debate para poder aprender um pouco mais desse universo. Um grande abraço, obrigado Tati Valéria, obrigado Mariana Selim, obrigado a você que está em casa, no carro, no trabalho, acompanhando a gente, acompanhando essas duas feras que têm posições diferentes, que têm pensamentos diferentes sobre o mesmo assunto, mas que debateram em alto nível, que se respeitaram e que vão voltar aqui a semana que vem para tratar sobre outros assuntos acerca desse mesmo tema.
A gente volta segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Não mude de rádio, não troque de sintonia. Continue conosco aqui na programação da Rádio Pop. Daqui a pouco, às 18 horas, tem Heron Cid, Alisson Bezerra e equipe no Hora H. Amanhã, cedinho, tem Adelton Alves e Edmilson Pereira, juntamente com Luciano Coxinha. 6 da manhã com Paraíba Agora. E, claro, a gente volta de meio-dia na segunda-feira, se Deus quiser, porque quando Ele quer, não tem quem não queira. Bom fim de semana. Tchau, meninas. Tchau, Paraíba. Também é conteúdo de qualidade. Diariamente. Interessa. Rui Dantas, Fábio Bernardo e Paulo Neto. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Meio-dia. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas, Fábio Bernardo e Paulo Neto. Conteúdo e opinião para todos os lados.
Hoje é terça-feira, 25 de maio de 2021. O programa F5 está no ar e você confere agora, junto comigo, os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Paraíba recebe mais de 111 mil doses de vacinas nesta semana. Por falar em vacinas, Tribunal Regional Federal da 5ª Região suspende vacinação de professores contra a Covid aqui em João Pessoa. Italiano suspeito de liderar grupo criminoso internacional e que estava foragido da justiça há 20 anos é preso pela Interpol aqui na capital. Reajuste na passagem de ônibus em João Pessoa deve ser discutido nesta semana. Já a CEMOB defende que o valor seja mantido. Não saia de casa sem saber que o prefeito de João Pessoa anunciou antecipação do 13º salário para junho. Já o pagamento de maio acontece a partir desta quinta-feira. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador para que você, ouvinte, forme a sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, Paulo Neto e Fábio Bernardo. Produção de Nied Andrade e Cógenes Lira. Edição de Edilane Ferreira e a sonoplastia de Luciano Coxinha. Você pode acompanhar o F5 pelas redes sociais, no Facebook, Instagram, no Twitter e também no YouTube. É só procurar por F5 Online. Nós aqui acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, o debate comprometido com a responsabilidade social. 89 Pop, conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Fábio Bernardo, Paulo Neto. 12:04. Ih, rapaz, sabe o que é isso? Falta de prática. Um dia sem um programa, o cara já dá uma saudade dessa que acaba trocando os BGs. Brincadeiras à parte, meu amigo, minha amiga de toda a Paraíba, um abraço do tamanho da saudade que eu tava de vocês. Inclusive, desse cidadão que tá aqui à minha direita, Luciano Coxinha, de Rui Dantas, de Fábio Bernardo, de Nied Andrade, de Cógenes Lira e de Edilane Ferreira. Ontem, excepcionalmente, não tivemos o F5, por uma manutenção corretiva necessária nos nossos transmissores, mas estamos nós prontos, preparados, equipe formada para mais 2 horas de informação, prestação de serviço, opinião e a sua participação de onde quer que você esteja no 8809-8989 ou na nossa transmissão no Facebook e no YouTube. O endereço F5 Online. Procura no YouTube e no Facebook. Você deve curtir a nossa fanpage, deve colocar pra gente a sua mensagem, deixar a sua mensagem, mas também no Facebook. Curta a nossa página e deixe o seu comentário, tá bom? E no YouTube você segue o nosso canal e se inscreve, né? Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, né, Luciano?